Ele é um caso raro no governo Bolsonaro. Passou pelas gestões Dilma e Michel Temer e mesmo assim é super popular no bolsonarismo. E não é só nisso que ele é uma espécie de metamorfose ambulante. Tarcísio de Freitas foi escolhido para o Ministério da Infraestrutura como técnico, mas hoje é cotado até para candidato a vice na chapa do Jair Bolsonaro para reeleição. Assim, se equilibrando entre um papel e outro, o ministro Tarcísio se garante no governo. Além de cuidar dos leilões de concessão e das obras, ele ainda monitora mais de 40 grupos de WhatsApp de caminhoneiros. E admite que o governo não conseguiu detectar a mobilização que quase parou as estradas brasileiras no 7 de setembro. Não foi um movimento de caminhoneiros, né? Foi um movimento político, foi um movimento que tinha outra natureza. Tinham caminhoneiros, mas tinham outros agentes usando o caminhão. Cordato e diplomático, Tarcísio gosta de dizer que a aritmética não tem ideologia e que dinheiro não tem carimbo. Mas e quando as coisas saem dos trilhos? Quando eu discordo de alguma coisa, eu relato para o presidente a minha discordância. E só para ele. Vem com a gente. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá On. Bom dia, ministro. O senhor tá bem? O senhor tá on? Malu, tô on, porque nesse tempo todo a gente sempre procurou interagir muito com as pessoas, por meio da rede social, mostrar o que a gente está fazendo. Criamos aí uma teia de comunicação com usuários que falam diretamente com a gente. Então é on nas redes, né? Mas eu queria começar perguntando sobre um outro ambiente em que o senhor teve recentemente, que foi essa rodada de apresentações que o senhor acabou de fazer nos Estados Unidos com investidores, né? O material que a sua assessoria mandou durante a viagem dizia que a principal preocupação dos investidores ali naquele ambiente era com a estabilidade política do Brasil nas eleições do ano que vem. Só que o principal fator de instabilidade política hoje tem sido as disputas que o presidente Jair Bolsonaro tem tocado aí com alguns setores, judiciário principalmente. E aí, como é que resolve isso? Como é que se responde a esse tipo de aflição de investidor? Não percebi essa preocupação lá fora, né? Eu percebi realmente uma preocupação normal com a transição. Quando a gente faz um leilão, a gente sempre chama o investidor para uma rodada pós-leilão. Eu sempre quero saber o seguinte, vem cá, investidor, por que você entrou nesse leilão? Por que você ofereceu um bid? Por que você, por exemplo, perguntei isso para a Vinci, que é o maior grupo de infraestrutura francês, por que você está interessado em administrar o aeroporto de Tefé, de Tabatinga, de Cruzeiro do Sul, de Rio Branco? Boa pergunta, por quê? Bom, primeiro que eles estão chegando um potencial enorme na região norte. Então, isso mostra a sofisticação de modelo. Então, a turma está enxergando modelos sofisticados, está enxergando um bom caminho, o caminho da transferência de ativos para iniciativa privada, com projetos que tratam risco de demanda, que estão tratando risco de câmbio, que mantêm reserva de liquidez, mecanismos de poupança para acomodar situações de equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, a gente tem uma estruturação muito bacana, muito moderna. E aí vem a preocupação, vem cá, mas o que vai acontecer se o presidente não for reeleito? Eu pensei que eles estavam preocupados se o que ia acontecer se o presidente fosse reeleito. Não, eles têm preocupação com a descontinuidade, porque eles estão entendendo o seguinte, poxa, tem um caminho aqui de respeito a contrato, a gente foi muito rápido no tratamento das questões de reequilíbrio econômico-financeiro da Covid, a gente fez isso nos terminais portuários, a mesma coisa aconteceu nos aeroportos, a gente postergou o pagamento de outorga para dar tempo da gente fazer o reequilíbrio econômico-financeiro em cima de uma nova situação de demanda. Então, isso pegou muito bem lá fora, a forma rápida como a gente equacionou situações regulatórias. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a fazer isso. E eles pensam o seguinte, vem cá, tem um risco de a gente quebrar a cara lá na frente, né, porque a gente está vendo uma boa estrada aqui. E isso eu estou falando dos maiores fundos de investimento do mundo. E a gente disse, não tem esse risco, independente do que vai acontecer. Porque, aí eu cito como exemplo, nós vamos licitar dia 29 de outubro a rodovia Presidente Dutra, que vai ser o maior leilão rodoviário da nossa história em termos de investimentos contratados. Essa rodovia está sendo licitada de novo porque o contrato chegou ao fim. E assim como a Dutra, nós estamos fazendo isso para uma série de contratos que foram originados, foram assinados na década de 90. Então, o Brasil é um país que respeita contrato. Contratos ruins foram mantidos,
porque a gente tinha que respeitar contrato. Eles estão chegando ao fim e a gente está licitando de novo. Então, independente da orientação ideológica, os contratos serão respeitados. O que pode mudar numa mudança de postura ideológica é o para frente. É o ritmo das concessões, é o ritmo ou a realização mesmo de privatizações ou não, o ritmo da transferência de ativos para iniciativa privada e de que forma isso vai fazer. E o senhor fala que tem esse risco, por exemplo, hoje o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. Isso é discutido nessas reuniões com esses investidores? Não. Eles perguntam, óbvio, se os contratos podem ser machucados ou desrespeitados numa transição. E a gente sempre diz que não. E não é essa a tradição brasileira. Então, independentemente de quem for o presidente... Os contratos vão ser honrados. Né, os contratos têm sido respeitados, isso sempre foi uma coisa muito forte. É claro que o que a gente viu lá atrás foram deficiências de modelagem por mistura de ideologia e aritmética, mas que afeta aqueles contratos que estão sendo feitos para frente. E se isso acontecer, com as lições que foram aprendidas, eu tenho certeza, o mercado não virá. E o mercado hoje está vindo porque está encontrando um ambiente favorável. Quando você pega um investidor que já conhece no detalhe a estruturação de determinados ativos, que já estudou com profundidade o modelo de privatização da Codesa, que está super debruçado sobre a questão de Santos, sobre os modelos das concessões das rodovias do Paraná, sobre a 7ª rodada de concessões de aeroportos, você não tem dúvida, os leilões vão ser bem-sucedidos. Até que ponto as dificuldades que vocês estão enfrentando no Tribunal de Contas da União podem atrapalhar esse cronograma? Porque a gente viu até outro dia mesmo o jornal Valor Econômico publicou uma reportagem longa mostrando que os ministros do TCU têm falado que o senhor, na pressa de acelerar os projetos, tem mandado projetos incompletos. Como é que o senhor vê isso e qual o risco disso atrasar o seu cronograma? Vamos lá. A gente realizou 74 leilões de ativos até agora. E todos os leilões passam previamente pela análise do TCU. Todos foram aprovados pelo Tribunal de Contas. Isso, eles estão falando que agora o senhor começou a ficar com pressa. Não, eu estou com pressa desde 2019. Gente, é só ver o meu discurso em 2019 e ver o meu discurso hoje. O que eu falava em 2019 é a mesma coisa que eu falo agora. O que eu disse lá em 2019 que ia acontecer é o que está acontecendo hoje. O cronograma é exatamente o que eu coloquei lá atrás. Vamos lá. A área técnica do TCU acabou de soltar um relatório da Rio Valadares, que é mais uma licitação de rodovia que a gente vai fazer. O relatório não tem nenhuma determinação. Tem 4 recomendações. Isso parece para você sinal de um projeto que foi para lá mal feito ou incompleto? Absolutamente. No último leilão de aeroportos, que foi da 6ª rodada, que nós fizemos em abril, o relatório da área técnica não teve uma observação. Vamos pegar, eu gosto das evidências, pega as últimas manifestações dos ministros do TCU nos últimos julgamentos de projetos nossos. A gente vai ver que os ministros elogiaram a estruturação e a forma, a maturidade com que os projetos chegaram lá. O que a gente está tendo do TCU, ao contrário, é elogio. Por exemplo, aí sai uma cautelar sobre a questão do People Mover de Guarulhos, né? E aí, uma cautelar de um projeto. E aí, está tendo revés, está tendo problema. Não, absolutamente. A gente está falando de uma cautelar que aconteceu no terminal no People Mover de Guarulhos. Uma cautelar. Mas a reportagem fala de outros, né? De outras questões. Tem uma questão que envolve uma prorrogação de um terminal de contrato em Santos, que é a Marimex, e tem essa questão do People Mover de Guarulhos. São as 2 questões pendentes do TCU. Para quem já fez 74 leilões, né? A gente está botando muito projeto no tribunal, então você está querendo acelerar porque é o ano eleitoral. Não, a gente está acelerando desde que a gente começou o governo, porque senão a gente não tinha apresentado resultados. A gente já contratou uma carga enorme de investimentos e a gente quer chegar no final do ano que vem com a nossa meta cumprida. Então a gente vai contratar entre 250 e 300 bilhões de reais? Vai. A gente quer entregar isso? Quer. Esse cronograma inclui a Ferrogrão? Inclui a Ferrogrão. Mas nós não tivemos... Vai sair essa Ferrogrão? Que eu sei que é o seu projeto mais querido. Veja, e está parado, né? Por causa de uma liminar decisão judicial do Supremo. Isso. Por que ele é o meu projeto mais querido, né? Assim, vamos lá. Não é. O pai ama todos os filhos igual.
Tá? Não tem, até nisso o senhor vai ser diplomático? não tem preferência. Senão a Ferrogrão vai ficar com ciúme, o Galeão vai ficar com depois ciúme da Santos Dumont Ferrogrão. fica com ciúme, Congonhas fica com ciúme, a Entendi. 381 Minas. Ah, Você quer ver uma coisa? Quando você pensa no projeto da Ferrogrão, qual é a grande questão? É um equilíbrio enorme para o aumento de oferta de transporte ferroviário para o Arco Norte. O Arco Norte é uma realidade, é o que vai fazer a diferença na nossa logística, porque a Ferrogrão ela vai funcionar como um modulador de tarifa. A partir do momento que ela entra em operação, eu estou falando de botar 30, 40 milhões de toneladas ano nesta ferrovia em direção aos terminais do Arco Norte. Eu estou falando de montar um sistema ferrovia e hidrovia, que é muito, muito sustentável. Então, eu estou falando de eliminar milhares de acidentes por ano na BR-63, de poupar milhares de vidas, de eliminar 1 milhão de toneladas de CO2 por ano da atmosfera. E outra coisa, estou falando de reduzir a tarifa bastante. Estou falando da gente sair de um patamar de tarifa de R$130 a tonelada e jogar essa tarifa para 80, para R$90 a tonelada. Eu acho que é extremamente possível de sair, né? Porque é um projeto bom, acho que nós temos muitos argumentos jurídicos, a gente tem um bom direito do nosso lado, entendo que é possível construir aí uma situação de sensibilidade no Supremo Tribunal Federal, né? Acredito realmente nisso, né? E acredito na viabilidade do projeto. A Ferrogrão vai acontecer. O Brasil não tem como ficar sem uma Ferrogrão. A grande questão é saber quando ela vai acontecer. E qual é o nosso papel? É funcionar como catalisador nesse processo. É acelerar esse processo para que ela aconteça antes. eu fico pensando, porque esse projeto está parado por uma liminar do ministro Alexandre de Moraes. O senhor falou que o Supremo vai liberar. Existe hoje uma boa vontade do Supremo em relação ao governo quanto a isso? Porque o ministro Alexandre de Moraes foi atacado pelo presidente Bolsonaro recentemente, né? A gente está falando da Suprema Corte, né, de magistrados que são experientes, não chegaram lá por acaso. A gente está falando de análise de argumentos, né? Alguém apresentou argumentos que motivaram a liminar. Nós estamos apresentando da outra parte argumentos contra a liminar pelo prosseguimento do projeto. Vai caber ao magistrado botar isso na balança, pesar argumentos de um lado e de outro. Nós tivemos um despacho com ele que foi excelente, foi muito bom. Foi antes do 7 de setembro ou depois? Bem antes. Foi em março desse ano. Então você não teve com ele depois do 7 de setembro. A gente não sabe como é que tá o clima. Mas eu confio muito eu confio muito naquilo que a gente está fazendo, eu confio muito na boa técnica, né? Eu confio muito nos nossos argumentos. Nossos argumentos são muito bons. Tem uma questão ambiental, né, ministro, envolvendo isso, que é uma discussão sobre a redução da área do Parque Nacional que fica ali numa região onde a Ferrogrão passaria. Os investidores estrangeiros não se preocupam com isso? Não, pelo seguinte, observe, qual foi o primeiro cuidado que a gente teve? De acomodar a geometria da ferrovia na faixa de domínio da rodovia. Vamos lembrar que já existe a BR-163 lá ligando Sinop a Miritituba, no mesmo eixo, né? A gente vai usar a faixa de domínio numa rodovia já existente, uma área que já foi desmatada lá atrás, para que fosse feita a rodovia. E aí eu vou substituir transporte rodoviário por transporte ferroviário. A gente botou nessa estruturação de projeto que tem de melhor em termos de estruturação verde. Para quê? Torná-la apta ao selo verde, né? Torná-la apta a uma certificação ambiental. O senhor acha que isso tem a ver com política? Então, eu não entendi por que o senhor acha que trava? Eu acho que existe uma questão, uma disputa comercial grande em torno da Ferrogrão. Ela vai ser um grande modulador de tarifa. É uma coisa que eu ia perguntar. Então, tem um lobby, né, ministro? Vamos falar claro, Exato. Tem um lobby. Se a Ferrogrão... De quem contra quem? Se a Ferrogrão sai, né, o que acontece? Quem opera para baixo, quem opera para o Porto de Santos, vai perder carga, vai perder volume. As outras empresas. Então, obviamente, há um interesse que ela não saia. Então, isso é normal,
é assim desde que o mundo é mundo. Eles vão lutar para que ela não aconteça e nós vamos lutar para que ela aconteça. Porque, do ponto de vista de política de transporte, do ponto de vista de eficiência logística, ela faz muito sentido. E aí nós vamos fazer ela acontecer. O Arco Norte já é uma realidade, né? O escoamento pelo norte é sustentável e é mais barato. Então, aí o senhor estava falando aí dos lobbies, né? Que as empresas que hoje transportam carga pelo Porto de Santos não querem que você coloque em operação uma ferrovia que vai tirar a carga delas. Basicamente é isso. E em Brasília, principalmente no setor em que o senhor está, você tem que lidar com lobbies e interesses de todo tipo. Então, eu queria saber como é que o senhor lida com isso, porque, por exemplo, a gente falou do TCU, mas acho importante falar também dos próprios aliados do presidente da República. Recentemente, o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, que é um partido que é da base do governo, gravou um vídeo para dizer que a privatização do Santos Dumont vai dar prejuízo. Quem que não quer comprar o aeroporto de Congonhas? Quem que não quer comprar o aeroporto Santos Dumont? Mas são os aeroportos que dão lucro para o governo. Então nós fomos contra. Como é que o senhor lida com isso? O senhor chamou o Valdemar para conversar. Qual é que é a sua estratégia para superar esse tipo de resistência? Olha, essa resistência hoje é muito menor. A gente lida com isso sempre com argumento, sempre com a matemática, né? Na verdade, eu não estou vendendo aeroportos rentáveis que sustentam os não rentáveis. Eu estou vendendo todos os aeroportos. Então não vai sobrar nada. Então, vai tudo. Nem os rentáveis, nem os que não dão vai prejuízo. Ficar. Eu não preciso desse aeroporto agora para sustentar esses que não dão lucro, porque estão indo no mesmo pacote. Inclusive, é a venda desses aeroportos que permite a venda dos menos rentáveis, que a gente adotou a lógica de... inclui o que dá prejuízo exato. no pacote do que dá lucro. A gente adotou... E o senhor explicou isso para o Valdemar? Não, Como é que foi essa conversa com o Valdemar? Me conta aí. Não tive essa conversa. Mas isso está no modelo, né? Acho que quem está acompanhando de perto o setor está vendo. E aí, são os 16 aeroportos que faltam para a gente encerrar a rede infraero. Nós teremos passado no ano que vem 50 aeroportos para iniciativa privada, ou seja, toda a rede infraero para iniciativa privada. Então, a gente não precisa mais daquele aeroporto que vai sustentar os menos rentáveis. Não, todos vão estar sendo transferidos para iniciativa privada no mesmo leilão. Então, o senhor acha que não tem essa necessidade de fazer a política em torno do seu projeto? O senhor não precisa conversar com os políticos? Não, precisa. Como é que é a sua forma de lidar com isso? A gente conversa com a política o tempo todo, né? Por exemplo, existe uma discussão muito grande hoje no entorno do aeroporto Santos Dumont. E aí o pessoal diz, se você vender o Santos Dumont, vai prejudicar o Galeão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso é ruim para o Rio de Janeiro. Aí, peraí, vamos conversar então sobre isso, né? Vem cá, o Santos Dumont, ele opera com 9 milhões de passageiros desde 2011. Então, ele tem há 10 anos que ele opera com o mesmo volume de passageiros. Será que o problema do Galeão é o Santos Dumont de verdade? Primeira coisa, vamos investigar qual é o problema do Galeão. E a tendência é que a gente observe nos próximos anos um incremento de movimentação no Galeão. E o que a gente pode fazer por exemplo, é ir permitindo aumento de capacidade no Santos Dumont em função do aumento de movimento no Galeão. Isso é perfeitamente possível, perfeitamente factível. Então, é isso que o senhor negocia quando o senhor conversa com os políticos. Nesse caso, o senhor cedeu o quê exatamente? Não, nesse caso, a gente está botando na mesa possibilidades. Vamos ver qual é o caminho para a gente construir uma solução aqui, né, que responda à preocupação que a classe política tem com o equipamento Galeão. Então, existem possibilidades aqui para a gente construir um modelo que atenda a todo mundo? Existe, então vamos construir. A gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, quando a gente fez o modelo da Rio Valadares, havia uma questão muito forte sobre a localização da praça de pedágio de Magé. A gente definiu o posicionamento em conversa com os parlamentares do Rio. Bancada, vem cá.
Pô, aqui fica bom? Não, aqui não fica bom. E aqui fica bom? Não, aqui não fica bom. E aqui fica bom? Peraí, gente, vai ter que ser em algum lugar. Então, Eu soube que o senhor teve que fazer negociações heterodoxas aí nessa rodovia, né, para discutir praça de pedágio, não é mesmo? não, Conta assim, aí. são situações inusitadas. Bastidores, ministro, bastidores, conta Vamos aí. dizer, a interação ela é muito rica, né? Ela te dá uma experiência humana Onde muito que o senhor positiva. teve que fazer né? as interações, Por exemplo, ministro? Conta para um nós. churrasco em Caxias. E aí você resolve muita coisa no churrasco em Caxias. Tipo assim, o pedágio, o senhor discutiu lá no churrasco em Caxias? Discutiam posição de praça de pedágio no churrasco em Caxias. E Por aí, que acontece? resolveu? A gente tem que ir onde as pessoas estão. Para definir questões de modelo, nós tivemos com os prefeitos da Costa Verde, nós tivemos com os prefeitos da Baixada, reunimos com os prefeitos da Baixada num churrasco em Caxias, né? E aí conseguimos construir uma solução. É uma solução que agrada 100% das pessoas? Não, não é. Mas é uma solução que agrada a maioria, que a maioria entendeu como razoável. E aí você eliminou o ruído da concessão. Não tem ruído mais. O senhor fazia isso antes do governo Bolsonaro ou o senhor está aprendendo isso agora nesse governo? Você sempre, fazer essa coisa mais popular? Eu acho que eu nunca tive a necessidade de ir tão a fundo e interagir tanto. Eu acho que hoje eu estou numa função que acaba tendo uma carga política muito maior e você tem que se adaptar se você quer dar resultado. Você tem que aprender a fazer isso. Todo dia a gente aprende. Então, mas o senhor está falando aí de política, né? A gente sabe, é uma coisa que eu ia comentar com o senhor. O senhor começou no governo Bolsonaro como um ministro técnico. O senhor veio do governo Dilma, passou pelo governo Temer e começa ali todo mundo dizendo que o senhor é da ala técnica e tal. Mas o senhor, assim, hoje em dia o senhor vai em lives com o presidente Bolsonaro, vai nas motociatas, sobe no palanque e todo mundo já diz que o senhor vai ser candidato, né? Eu já ouvi o senhor falar em Senado, outros falam em deputados, e os sites bolsonaristas querem, inclusive, que o senhor seja vice-presidente em 2022. Então, eu queria saber a qual partido o senhor vai se filiar e a que o senhor pretende se candidatar hoje, se fosse hoje. Bom, eu adoraria saber. Não faço a menor ideia. Por que não é o senhor que vai decidir? Eu não faço a menor ideia se quer ser você É o candidato. Bolsonaro. Né? Assim, eu não sei. Mas o senhor faz tudo isso e não vai ser candidato? Está claramente pavimentando um caminho, né? Olha só, eu nunca pensei em ser ministro. Aconteceu. Mas olha só, o presidente, no palco ali da Avenida Paulista, em 7 de setembro, disse que o senhor seria candidato. O senhor foi ovacionado, as pessoas estavam empolgadas e o senhor tem admitido essa possibilidade. Então, eu queria saber qual é que é a real. No dia que eu souber, eu prometo que eu vou contar para minha família primeiro. Você sempre pensa, o parlamento é uma coisa legal. Né? Inclusive, o parlamento te permite voltar para um ministério, numa eventualidade de segundo mandato, e continuar fazendo o que você gosta. Na verdade, o importante é o seguinte, realmente eu nunca planejei algumas coisas que aconteceram na minha vida de anos para cá. Acho que você planeja a sua vida até um determinado passo, depois você acaba sendo tragado. Virar ministro foi uma coisa absolutamente inusitada, tinha que ser um governo que tinha essa característica mesmo de romper com determinadas práticas. Era impensável você ter um técnico no ministério antes, né? Você não ter alguém vinculado a um partido ou que tivesse um mandato. Não deixei de ser técnico, até porque se eu não fosse técnico eu não fazia o que eu estou fazendo. Eu não conseguia manter um diálogo de alto nível com o investidor, eu não conseguia trazer a confiança do investidor para os nossos projetos. Eles não cobram, olha, o senhor foi na Paulista com o presidente Bolsonaro naquela ocasião e tal. Ninguém cobra o senhor sobre isso, só os jornalistas, é isso? Sabe por quê? O investidor é muito pragmático. Você, entre os investidores, tem os caras que conhecem profundamente o Brasil, conhecem profundamente os ativos, tá? Você, às vezes, tem uma névoa, né? Muito barulho, tá, ruído para cá, ruído para lá. Quem não conhece, está aqui em cima, está enxergando só névoa, não vê o que está embaixo. Quem é especialista, quem está ligado, está voando abaixo do radar, está vendo abaixo da névoa. E quem está abaixo da névoa está vendo uma estrada muito bacana. Então, quer dizer, o que o senhor está dizendo é que existe um quadro geral em que os estrangeiros têm medo da instabilidade política no Brasil, mas existem investidores que estão olhando caso a caso e comprariam de qualquer maneira Brasil. Porque esses caras entendem Brasil,
sabem o que de fato eles separam o que é problema do que é só ruído, do que é barulho. E, na verdade... Mas, por exemplo, falando de um caso concreto, é a Dutra que vai ser listada agora no final de outubro. O presidente está dizendo que já combinou com o senhor que vai fazer isenção de pedágio para motos. Isso está no contrato? Isso é claro para o investidor? Esse tipo de coisa cai como? Claríssimo. Isso está no contrato, é possível. Está lá, o investidor sabe, é possível. E é irrelevante para o investidor em termos de resultado, porque a gente está falando de um impacto em tarifa de 0,5%. Então, entendi. Não é uma coisa importante para o presidente, mas não faz diferença para não faz diferença para o modelo, para a sustentabilidade financeira do projeto. Para a questão sustentabilidade financeira do projeto é irrelevante. E para o presidente era uma coisa importante. Então, ele estava querendo propor isso como política pública, né? Aliás, isso não existe só no Brasil, não. Alguns países isentam motocicleta de pagamento de tarifa. No Brasil já existe. Algumas rodovias de São Paulo Mas isso não tem... significa que os outros estão pagando, os outros motoristas estão pagando pela moto? Como é que o senhor vai lidar com isso? Isso também é uma questão. Mas assim, é como eu falei, quanto é que o motorista vai pagar a mais para que uma moto tenha isenção? 0,5%. Então, o impacto, o reflexo tarifário é baixíssimo, é quase que bem baixo. Se fosse um reflexo alto, e isso eu tinha combinado com o presidente lá atrás, presidente, o presidente queria colocar isso como política, ele disse, vamos fazer as contas. Se o reflexo for alto, não dá para a gente ir nesse caminho. Eu não tenho clareza do volume, vamos pegar os estudos de tráfego e a gente vai te dar uma posição. Quando a gente viu que o impacto estava variando de 0,3% a 0,6%, presidente, cabe, dá para fazer. Outra coisa que também envolve um custo é o bônus caminhoneiro, né? Que está sendo falado, vem sendo anunciado há muito tempo, e basicamente o que eu entendi do bônus caminhoneiro é que o governo vai dar um subsídio para que o caminhoneiro devolva o seu caminhão velho e compre um novo, não é isso? Como é que vai ser esse programa? Isso é um programa de renovação de frota. É interessante sob a perspectiva da eficiência, né, da questão do meio ambiente, da questão do equilíbrio oferta-demanda. A ideia é criar um incentivo para a retirada de caminhões antigos da rua. Existe a possibilidade desse bônus ser financiado pela Petrobras, por quê? A Petrobras tem uma servidão ambiental em termos de redução de emissões. Então, como o caminhão novo emite muito menos que o caminhão antigo, isso poderia ser utilizado e tem dinheiro provisionado em balanço para essa substituição. Então, ela seria uma forma de aplicar um recurso que já está provisionado para isso, para esse tipo de programa de redução de emissão. Esse programa não necessariamente vai reduzir o número de caminhões na estrada? Não necessariamente, né? Ele reduz na medida em que, de repente, você dá um incentivo financeiro, você deu um valor financeiro para o caminhoneiro e ele mesmo tem interesse em sair do mercado. Então, ele vai poder pegar aquele valor financeiro e aplicar em outra coisa. Porque a grande questão do frete, que desequilibra frete e diesel, é o fato de você ter caminhões demais na estrada, mais caminhões, mais oferta do que procuras, né? Por exatamente frete, isso. A gente fala, a conversa com os caminhoneiros aqui sempre é muito franca, né? Quando o diesel sobe, aí fica todo mundo nervoso, o diesel subiu, não sei o quê. O que a gente fala para eles? Olha, vocês têm que aprender a repassar esse aumento no valor do insumo, no seu custo de produção, para o teu contratante. Agora, por que ele não consegue fazer isso? Justamente pelo excesso de oferta, porque ele repassa, mas o coleguinho do lado não. Aí o mercado percebe que aquele valor mais baixo é compatível, que o cara consegue entregar a carga, né, fazer o transporte e tal. Então, eles estão estão sofrendo muito, estão muito apertados pelo excesso de oferta. O excesso de oferta está produzindo fretes baixos, né? Uma coisa que vai contribuir muito no longo prazo é o reequilíbrio da matriz de transportes, que o reequilíbrio da matriz vai criar um novo perfil de transporte. Ele vai, primeiro, fazer com que os fretes se tornem fretes de mais curta distância, e os fretes de mais curta distância são menores, mas a remuneração por quilômetro rodado é maior. Então, você está ganhando menos, mas você está fazendo mais viagens, você está desgastando menos equipamento, né? Você tem menos despesa, então o seu resultado é maior e você começa a ter um transporte também mais especializado em termos de nichos de embarcadores. Isso permite uma negociação mais franca, né? Então você tem acertos de preço que são muito pontuais. É aquele embarcador com aquele grupo de caminhoneiros que atendem aquele determinado embarcador. É um pouco o que acontece hoje nos portos com
caminhoneiros que fazem transporte para determinados armadores e o que acontece, por exemplo, no transporte de veículos. Agora, ministro, como é que o senhor lida com isso? Porque como o senhor é esse interlocutor com os caminhoneiros, e a gente já viu o senhor dizer em outras entrevistas que o senhor tem mais de 40 grupos de WhatsApp, eu imagino que não só o senhor, né? O senhor e a sua equipe monitorem mais de 40 grupos de WhatsApp dos caminhoneiros. Eu queria saber como é que é esse diálogo. O senhor acorda de manhã, o senhor lê todos os grupos, o senhor avisa se tem alguém falando alguma coisa estranha, ou o senhor só presta atenção em 2 ou 3 que são quem manda mesmo? Como é que é essa lógica do mundo caminhoneiro? Você dá uma passada de olho nos grupos, né? Assim, às vezes você vê que tem um vídeo de situação de estrada, de rodovia, e aí que o cara postou um vídeo, aí você dá uma olhada naquele vídeo para saber se é algo. Se aquela estrada é federal, se tem algo que você possa fazer, aí eu dou um feedback, olha, essa manutenção já está contratada, ó, aqui... O senhor responde no grupo. Eu tenho muito mais facilidade de ver as mensagens que são escritas do que as que são faladas, né? Então, eu realmente passo o olho, vejo ali quando tem uma mensagem escrita. Alguns caminhoneiros já perceberam isso, e aí me mandam mensagem no privado, aí eles escrevem, botam o vídeo que eles querem, aí depois escuta esse áudio que trata disso, aí já chama minha atenção, Por favor, ouça aí eu o áudio. vou lá e escuto aquele áudio. Mas então, o senhor está falando dos caminhoneiros, desse monitoramento, e uma coisa que me chamou muita atenção, que é a questão do 7 de setembro. Aconteceu que os caminhoneiros foram em massa para Brasília e surpreenderam, né, na mobilização, inclusive, muito mais gente do que se imaginava. E, ao final, vocês tiveram que sair correndo, o senhor e o presidente Bolsonaro tiveram que fazer uma ação às pressas para conter os caminhoneiros, porque eles estavam ameaçando parar as estradas por conta da mobilização contra o STF. Dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá ok? Pra gente seguir a normalidade, deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, tá ok? Então, eu queria entender se o senhor não viu isso acontecendo, era tudo em áudio, é isso? Por isso que o senhor não viu o que estava acontecendo? Falhou o monitoramento nesse caso? Não, o que rolou, porque é o ministro? seguinte, não foi um movimento de caminhoneiros. Não. Foi um movimento político, foi um movimento que tinha outra de natureza. Quem, então? Quem estava controlando Tinham os caminhoneiros, mas tinham outros agentes usando o caminhão. Quem? Tinha empresários de transporte, tinha gente do agronegócio, então, que usaram caminhões, né, que tentavam, imaginavam que iam ajudar o Brasil fazendo um movimento de paralisação de estradas. Porque a gente, quando viu isso acontecendo, e houve uma velocidade muito grande de reação também da nossa parte, de fato foi uma coisa que passou por baixo do radar, e depois, peraí, esse negócio está crescendo e é perigoso. E nos grupos de caminhoneiros, muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com uma paralisação. Olha, vocês acham que estão ajudando? Não, vocês não vão ajudar assim. Por quê? Vai acontecer isso vai ser ruim. É melhor liberar, vamos liberar. Aí convencimento, o pessoal foi liberando, o pessoal entendeu. Esses empresários de carga estavam reagindo a um chamado do próprio presidente, né? Não, o presidente em momento nenhum chamou para bloquear a estrada. Em momento nenhum o presidente fez chamamento nesse sentido. Chamou para uma manifestação de 7 de setembro. Exato. Ele chamou, passou um mês Mas ele não disse, convocando para essa manifestação. Lá, bloqueia a estrada. Não falou nada disso. Não falou nada disso. Ele só falou para ir para Brasília, né? Exatamente, assim, eles foram para Brasília. Então, assim, eu acho que o pessoal, no afã de ajudar, foi por um caminho, e a gente viu, esse caminho tem um risco. Olha, vocês estão percebendo esse risco? E o boato do estado de sítio, quem que espalhou? Conta para nós. Eu não faço a menor ideia. Algum cara que não faz a menor noção do que está falando, nem do que está fazendo. E que a gente, toda vez que chegava o vídeo para nós aqui, a gente desmentia muito rapidamente, de uma forma muito assertiva.
Você acha que o governo não teve responsabilidade nenhuma nesse tumulto, mesmo com toda a manifestação que a gente viu, o presidente na Paulista dizendo que agora que a paciência tinha acabado, que o ministro tinha que pedir, Alexandre de Moraes tinha que pedir para sair, o governo não teve, o presidente especificamente não teve responsabilidade Olha, nisso? o que eu vi, assim, é porque assim, eu não vi esse tumulto. O que eu vi foi uma manifestação de muita gente preocupada com o país, preocupada com a relação entre os poderes, preocupada com a questão da liberdade, insatisfeita até com decisões do Supremo, insatisfeita com algumas coisas, e elas foram se manifestar. E houve a manifestação... O tom que o presidente usou não atrapalhou, não inflamou as pessoas? Eu acho que a coisa transcorreu de uma maneira muito tranquila. Se falou muito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, uma série de ilações, de construções e nada dessa... E assim, porque aqui de dentro... O presidente teve até que pedir desculpa depois, ele fez uma carta. Que bom, que é uma coisa importante, né? Assim, você... Então ele admitiu, né, que ele exagerou. Não, ele na verdade disse, olha, vamos construir uma nova relação, o Brasil está precisando disso. Eu topo ceder aqui e vocês cedem daí também. Pronto, eu acho que isso é muito bom. Ministro, o senhor, uma coisa que sempre me impressiona no senhor é que o senhor partiu de um governo que era de oposição ao Bolsonaro, mas hoje está super integrado no bolsonarismo, o senhor é querido nas redes bolsonaristas, eu que monitoro as redes sei que o senhor é popular, assim, quando o senhor fala, os bolsonaristas ficam... animados e tal, dão apelidos, o senhor chama o senhor de Tarcisão do asfalto e tudo, mas essa relação aparentemente não era tão tranquila no começo, né? Eu me lembro de um episódio lá no começo do governo, em que o senhor teve num evento com o pessoal do fundo do Jorge Soros e os bolsonaristas atacaram o senhor dizendo que o senhor estava falando com fundo de esquerda, comunista e tal. Como é que o senhor fez para transpor essa resistência do início para agora? O senhor fez uma estratégia, entendeu que tinha que fazer uma estratégia de rede? Como é que o senhor se moveu desse ponto para o ponto que o senhor está agora? Eu acho que o fato de ser técnico ajuda muito, né? Veja, eu participei de outros governos, sempre na condição de técnico, né? E sempre por acreditar naquela missão que eu estava fazendo naquele momento. Eu acredito muito na linha desse governo, que é uma linha de desburocratização, de enxugamento do Estado, de prestígio de mercado. Então, eu acredito realmente no governo. Você teve reunião com o fundo lá? Tive. Dinheiro não tem carimbo. Quando você pensa em investimento em infraestrutura, você, quando faz um leilão, você está enxergando o operador de infraestrutura. Por trás tem um braço financeiro que muitas vezes ninguém está enxergando. A gente aqui vê. Quando acontece uma coisa no governo que o senhor não curte, por exemplo, não sei, o que é que tem alguma coisa no governo que o senhor não curte ou está tudo bem? Assim, eu tenho muito mais pontos de, tipo pandemia, de convergência do que de divergência, assim. Eu estou procurando agarrar a oportunidade que a gente teve. Teve a oportunidade de transformar a infraestrutura no Brasil. E nós não estamos desperdiçando essa oportunidade. O senhor não está respondendo. Estou perguntando, o senhor não está me respondendo. O senhor curte tudo no governo Bolsonaro, então, 100% de curtição, é isso? Quando às vezes, quando eu discordo de alguma coisa, eu relato para o presidente a minha discordância. E só para ele. E para mim o senhor não vai contar, não. Então? O senhor está treinadíssimo para a eleição. Estou vendo que o senhor, como vice-presidente, o seu assessor aí, o Felipe, está treinando o senhor dia e noite, é isso? Não, na verdade. Isso. Eu estou muito focado no resultado. Eu estou pensando, eu durmo e acordo pensando o seguinte, nos leilões do Paraná, na 7ª rodada de aeroportos, na privatização do Porto de Santos. Que coisa estranha. O senhor dorme e pensa leilão, e acorda e pensa leilão, é isso? Não, mano. Acho que o senhor pensa um pouquinho no Datafolha, que saiu com 4% de intenção de voto para o senhor no governo de São Paulo, não? Assim, olha só. É que o ouvinte não pode ver sua cara, ministro.
Tá muito engraçado. Fazendo uma cara de agora. Que cara que eu vou Assim, fazer. quantas vezes me passou pela cabeça disputar o governo do estado? Nunca passou pela cabeça. Então é o seguinte. Nunca. Agora, me passa pela cabeça de ser bem sucedido no leilão do dia 29 de outubro. E a gente vai ser. Então, Entendi. vamos... Tem muita... O senhor já preparou uns martelos aí? Porque o senhor também ainda tem Eu isso, já né? disse Seu para o pessoal performático, né? da Bolsa para reforçar o martelo que a gente vai bater com força dia 29. Né? É porque Aliás, a gente tem quebrou que... ou não quebrou o martelo Quebrou a aquele base. dia? Porque eu vi Quebrou a no base. vídeo. Eu vi no vídeo o senhor batendo com força porque no leilão você bate da no martelo e aí infraestrutura. tem uma almofada assim, né, de madeira que fica em volta, né, contida numa base. E a base arrebentou, ela abriu. Até o pessoal da Bolsa botou essa base numa moldura e me entregou. A gente sempre tira umas lascas do martelo. E além disso, tem o artesão lá, que é seu Osni, que faz os martelos da Bolsa com muito carinho, né? O martelo fica guardado num cofre. E eu preciso dar trabalho para o seu Osni, porque se eu deixo o martelo lá, Entendi. íntegro... Você está gerando emprego. Estou com gerando esse- emprego. Aham. Se eu deixo um martelo íntegro Aham. lá, quer dizer, o seu Osni não vai receber encomendas. Né? Então eu tenho que quebrar o martelo para ele Entendi. ser demandado, para ele ter encomenda também. Ou seja, a gente tem que gerar emprego em todas as áreas. Ministro, olha, muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Quero ver se o senhor vai quebrar o martelo no próximo leilão. Beleza, obrigado. Fica com Deus aí. Tchau, até Abração. mais. Esse foi o Malu Tá On. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.